Pessoal, o OMS está muito preocupado com a questão vacinal, né? E aí ele colocou o trator, né, a Unicef junto, porque quando você olha o aspecto vacinal no mundo inteiro, ele preocupa. Então, Estados Unidos caiu bastante, na Europa caiu bastante, na própria China caiu bastante a vacinação, né? E quando você coloca uma lupa maior sobre a vacinação, a maior preocupação sua é o que na população pediátrica? O que acontece? A gente nasce, né? O nosso sistema imunológico não preparado para as coisas da vida, né? Infecções que podem acontecer. E historicamente a gente sabe que um dos aspectos que mais reduziu a mortalidade infantil foi os aspectos sanitários, né? Muita criança morria por diarreia, né? Infecções, né? Isso, o aspecto sanitário com esgotamento e tal, teve um impacto gigante na sobrevida das crianças, né? Junto com isso, né, a questão que acontecia muito, né, a mortalidade infantil no nascimento, que também a ciência evoluiu bastante, né, a questão do parto, infecção pós-parto, tudo isso, né, a gente evoluiu bastante nisso, né, e também a questão nutricional, né, de como maneja os alimentos com as crianças e tal, questão educacional que cresceu bastante. Junto com isso, né, década de 40, a gente teve o desenvolvimento dos antibióticos também revolucionário. Criança a gente sabe que fica muito doente, né? Então as infecções bacterianas e tal também foi uma resolução muito grande, mas junto com isso, né? Mais de um século a vacinação. Então a vacinação ela entrou aonde? No momento que a criança tem o sistema imunológico dela, nasceu, né? Ainda está frágil, está se preparando para o contato das doenças que vão vir na vida, a gente começou a entender que se você inocula uma substância que vai fazer a criança estar protegida contra uma doença, é muito bom. É como se aquele sistema imunológico vê uma folha em branco e você começa a escrever de forma controlada, de forma segura, para aquela criança ter um desenvolvimento contra aquelas infecções. Por isso que a gente tem vacina de meningite, a gente tem vacina de coqueluche, de sarampo, né? E uma série de doenças, e a criancinha vai tomando. E aí, quando a gente olha nesse cenário no mundo, né, que nesse pós-Covid se espalhou muita mentira sobre vacina. E essa mentira sobre a vacina começou com uma vacina do Covid, mas depois se espalhou para todas as vacinas. Porque se você não confia numa vacina que uma farmacêutica faz, né, que é carimbada, né, como com evidência científica, pela OMS, né, pela organização Anvisa aqui no Brasil, pela FDA nos Estados Unidos, pela União Europeia, por que você vai confiar nas outras? E esse foi talvez o maior problema que aconteceu das fake news da vacina da Covid, porque ela repercutiu em todas as outras vacinas. E aí o que acontece? Quem é mais preocupado do que mãe e pai com seu filho para cuidar da saúde dele? Então, se há uma dúvida na cabeça dele sobre a vacina, ele não vai dar. Porque ele não quer que o filho dele morra, não quer que o filho dele tenha trombose. Só que o que acontece? Tudo isso é baseado em mentira, é baseado em fake news, é baseado em distorções da realidade. Como é que eu digo distorção da realidade? Por exemplo, tem muito vídeo aqui falando no canal. Risco de vacina, risco de dipirona, risco de paracetamol, risco de ibuprofeno. Por quê? Vocês estão preocupados com efeito colateral, que reação pode dar. E toda droga tem efeito colateral, toda cirurgia tem risco, né? Toda vacina ela tem risco. Só que esses riscos, no caso da vacinação, mais do que na cirurgia, muito mais do que remédio habitual, ele é muito baixo. Porque a forma de você estimular o sistema imunológico da pessoa para se proteger com algum tipo de infecção, ele tem que ser muito bem testado. Para vocês terem ideia, eu tenho até vídeo aqui sobre revolta da vacina, que aconteceu aqui no Brasil no passado, quando começou a vacinação, né? Porque é uma coisa que às vezes é difícil de quem não entende de ciência entender. Diz assim, eu tenho com meu filho super saudável e eu vou aplicar uma coisa nele que pode dar uma doença nele. É isso que passa na cabeça do pai, né? Porque você vai inocular de alguma forma para preparar o sistema imunológico contra aquela infecção. Então tem que ter alguma relação com a infecção. E aí começou a surgir um monte de mentira. Tem gente inoculando vírus, muda DNA, vai dar isso, né? Deixa infértil, tá matando as crianças. E isso aí se espalhou para toda a vacina. Porque o sistema de vacina, a validação científica é a mesma. Você faz teste, você faz tudo, fase 1, fase 2, fase 3. Se você não confia pelo Covid, como é que você vai confiar da outra? E esse é o grande problema. O que a gente tem que fazer agora, quando a gente olha a foto agora do Brasil, né? Que é o nosso país, né? Vergonhoso. O Brasil é um dos países do mundo que mais teve impacto essas mentiras de fake news. Por quê? O Brasil era um dos líderes mundiais das crianças vacinadas, exemplo da Unicef, OMS. E agora o Brasil está sendo um exemplo negativo desse aspecto vacinal. Porque está sendo um dos países que menos está vacinando as crianças. E aí volta a surgir coqueluche, né? Cidade de São Paulo aqui, recorde histórico de casos de coqueluche. Doença que está no calendário vacinal, a criança era para estar protegida, os pais não estão dando a vacina, né? Sarampo retorna, já tem casos, né? De sarampo selvagem nos Estados Unidos, Europa também. Então, estão surgindo ou ressurgindo doenças que até então quase a gente não falava. E lembrando a vocês,
até chegar a notificação, até chegar um pai fazer um teste, né? Até o governo avisar pra gente que está acontecendo esse surto de coqueluche, pode ter certeza que tem muito mais casos acontecendo aí, sem ninguém saber, porque o pai não procurou, ou mora numa cidadezinha pequena, nem teve acesso, e a criança morreu. Então, assim, é difícil a situação no Brasil, a gente precisa virar a chavezinha. Eu acredito, né, pelo histórico que a gente tem de vacinação ser referência, e ainda está na cabeça da avó, do pai, de como a vacinação foi importante, né, especial a avó, o pessoal mais antigo, que quem não tem um conhecido, um parente, né, que teve paralisia infantil, hoje é uma coisa que não existe mais, né? Por quê? Porque foi por causa da vacinação. Então, na cabeça dos avós ainda está isso forte, porque eles viram casos de pessoas que morreram por infecções que hoje a gente não vê mais porque começou a vacina. Agora, no filho, pessoas mais jovens, elas não viram isso. Então parece que é tudo mentira, parece que é conto da carochinha e que a vacina é para... Aí começa aquelas mania persecutória, que é o globalismo, que quer exterminar a população, que não faz sentido. Então, assim, é o momento da gente no Brasil falar sério sobre vacinação, em especial vacinação pediátrica, criança, que é uma decisão do pai. Se você quer se vacinar, você é adulto e tal, eu juro, sou bem sincero, acho que você tem autonomia, você não vacina, ninguém vai te obrigar a fazer. Mas criança é muito preocupante, porque o pai está tomando a decisão para um filho no momento mais frágil da vida dele, que ele pode morrer pela doença. Ele pode se infectar, ele pode ter consequências. A gente está vendo vários casos de coqueluche com milhares de negativas. Ah, não, é o que eu esqueci, ou por causa disso. Mas no fundo está lá o negacionismo. Está lá mentira espalhada sobre vacina que aquela pessoa acreditou. Então, pensando em proteger o filho, ele prejudicou o filho, tá bom? Vamos ficar atento a isso, que esse é um cenário muito preocupante aqui no Brasil, tá bom? Qualquer novidade eu falo para vocês.